É, meu irmão, o negócio tá sério no Nepal, viu? Os caras meteu fogo em todo mundo, queimou gente, matou gente. Da geração Z botou pra lenhar lá, viu? Rapaz, isso que é revolta, meu irmão. Se tivesse acontecido um negócio desse no 8 de janeiro, ia rolar prisão perpétua, ia rolar cadeira elétrica e a porra. Pra quem dizia que a geração Z não ia ser nada, olha aí, no Nepal. Chega um momento da vida da pessoa que ela começa a enxergar os governantes tão corruptos, que ela tem que tomar uma decisão, cara, para poder se quebrar essa corrente. É, logicamente o Nepal é um país muito menor que o Brasil, mas o Brasil tá chegando quase perto disso, viu, porque o negócio tá sério aqui também, viu. Aqui, ó. O Nepal apresentou entre segunda-feira e terça-feira uma fulminante revolta da geração Z. Fulminante revolta, fulminante, meu irmão, é quando é um negócio assim, staff, não dá mais, cara. É fulminante, é all-in, é tudo ou nada. E a geração Z foi pra cima. Contra o governo, motivada pelo contraste entre a ostentação de políticos e a pobreza da população. Qual país hoje em dia que não tem isso? Esse Nos países mais ricos, é mais difícil de você ver essas coisas, mas tem também. Quer dizer, a galera costuma dizer que, sei lá, na como é que chama lá na Holanda, nesses países europeus aí que mega ricos, violência pequena, pouco tráfico de entorpecentes. Até mesmo no próprio Estados Unidos, as pessoas imaginam que não tenha corrupção, ou até que tenham pouca corrupção, mas não, tem muita corrupção. Só que nos países pequenos e pobres, essa corrupção é mais exposta, essa corrupção é mais visceral. As pessoas chegam lá, os turistas, e veem o, o destroçamento, a desgraça, a miséria que a corrupção causa na população. Vocês veem a população extremamente fudida, trabalhando para ganhar migalhas, enquanto o meio político está simplesmente nos palácios e vivendo da melhor forma possível, e os filhos deles ostentando e tal, e tal, e tal. É isso que a gente vê. E no Nepal não foi diferente, só que lá a população, em geral, percebe isso, enquanto que aqui no Brasil, metade da população é a favor disso. Metade da população não liga se o cara tá roubando, ele liga se ele gosta do cara ou não. A população aqui não tem essa carga, eh moral para poder fazer assim: "Não, eu votei em você, mas você está roubando. Você não serve mais para estar nesse cargo". Aqui não existe isso. Aqui a gente já foi controlado ao extremo de a gente achar que o ruim é bom e o bom é ruim, e pronto, e acabou, não tem condições. O Brasil é uma coisa, eu vou dizer aqui uma coisa que eu sempre falo em todas as conversas que eu tenho, que a galera entra nesse papo de política. O Brasil foi feito para se fuder, não tem condições. Se quer ter uma vida melhor, vá para outro país. No Brasil você só vai ter desgosto pela própria população, pelo que a própria cultura, pelo que o próprio sistema transformou a nossa população em zumbis ideológicos. Então, eu acredito que essa nossa população não tem jeito. Político, problema da população aqui. O bloqueio das redes sociais foi visto como a gota d'água para uma nova pause. O bloqueio das redes sociais, visto como uma gota d'água para uma revolta sem precedentes no país. Uma revolta sem precedentes no país. Eu não lembro da época em que houve uma manifestação como essa
no Nepal. Na realidade, eu não sei nem se tinha revolta no Nepal. O Nepal é um país budista, um país pacífico. Nunca houve um negócio desse aqui. Logicamente que internamente lá deve ter seus conflitos como qualquer outro país, né? Mas como esse aqui, em que rolou até, né, finalizados aí, é um negócio muito sério mesmo. Cadê? Onde foi que eu queria ler aqui? Aqui, vamos ver aqui, ó. Um dos motivos dessa coisa aqui, ó. Um em cada 5 nepaleses vive na pobreza. Além disso, 22% dos jovens entre 15 e 24 anos estão desempregados. O Nepal está na lista da ONU de 44 países menos desenvolvidos do mundo. Gaurav Gaurav Nepuni, deve ser o nome de um cara, né? É isso mesmo. Gaurav Nepuni, um dos líderes do protesto, disse que os jovens vinham conduzindo uma campanha online havia 3 meses para expor o contraste entre a vida dos políticos e a das pessoas comuns. Ou seja, eles tinham lá a única ferramenta de guerra política, né, para poder tentar mudar a situação do país, a rede social, para poder expor a vida dos políticos, dos filhos dos políticos, em meio à população, porra. A população estava sofrendo, passando fome. Eles têm que ter essa. Qualquer país que se diz democrático tem que ter isso. É uma das coisas que os brasileiros não estão enxergando agora. Mas eles não estão enxergando porque tem um propósito inicial. Só que nada, toda ditadura, quando ela é imposta, ela ataca todos, até os que protegeram a ditadura no início. Enfim. E as pessoas no Brasil não estão conseguindo ver isso. Então eles começaram a mostrar essa realidade, que era uma realidade completamente distópica para eles, né? Os usuários passaram a criticar a elite nepalesa, publicando fotos de filhos, fotos de filhos de políticos ostentando luxo, enquanto jovens de família pobres precisam deixar seus países para sustentar seus parentes. Ou seja, cara, eu acho que a, a pior ditadura, a pior canalice, não vou nem dizer ditadura, mas vamos dizer que nós estamos num país democrático, tipo o Brasil. A pior canalice que existe entre os políticos é justamente colocar um fardo pesadíssimo sobre os seus comandados, os seus, a sua própria população, o seu próprio sangue, fazendo com que as pessoas, para viverem bem, melhor, elas tenham que ir para um país estrangeiro, viver no estrangeiro, porque no seu próprio país não está conseguindo viver, porque os políticos só querem, né, usufruir dos bens, do trabalho das pessoas. E aí, eles vendo isso, começaram a publicar as fotos, vídeos desses tais filhos de políticos, que aqui no Brasil tem muito também. A população se revoltou. E aí fizeram esse estrago no país. Aqui, vamos continuar. A população protesta contra o bloqueio das redes sociais, como Facebook e Instagram, imposto na semana passada, sob o slogan "Bloqueiem a corrupção, não as redes sociais". O bloqueio não foi bem recebido pela população de 30 milhões de habitantes do país, dos quais cerca de 90% usam a internet. Ou seja, ou seja, ó as coisas dando, ó as coisas se encaixando. Os políticos, tal qual, cara, a mesma coisa, irmão. Apesar de ser um país asiático, mas é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Os políticos corruptos, os filhos vivendo no luxo sem dar um prego, a população sofrendo, passando fome. Os movimentos começaram a se organizar para poder mostrar ao resto da população, inclusive os que estavam fora, como que eles estavam vivendo em detrimento dos filhos dos caras e os caras. Na rede social, lógico. 90% usam a internet. O que foi que os políticos fizeram? Bloquearam as redes sociais.
Isso é comum? Isso faz algum sentido pra você? Quando você começa a mostrar a realidade do que está acontecendo nos governos, o governo cria leis para poder bloquear as redes sociais. Tem alguma coisa em comum para vocês? Tem alguma coisa? Para mim tem, para vocês eu não sei. O governo justificou o bloqueio porque as plataformas não colaboraram com a justiça do país para combater uma onda de abusos online. Abusos online. Meu irmão, é tirar esse texto daqui, não é possível, cara. Os caras copiaram e colaram, cara, nessa decisão desse governo, cara. Quer dizer que a população estava aqui. O Nepal passou na geração Z do governo, mostrando um contraste entre a ostentação dos políticos e a pobreza da população. As pessoas estavam mostrando a situação que eles estavam vivendo em detrimento dos filhos dos políticos e os políticos corruptos. E os políticos decidiram bloquear as redes sociais porque estavam tendo abusos na rede social. Que abusos eram esses? A população dizendo a realidade, dizendo que todo mundo já sabia. Em que usuários das redes sociais com identidades falsas estavam espalhando discurso de ódio. Discurso de ódio. Caralho, velho, como se eu estivesse reagindo aqui, cara. Eu não li essa porra ainda, velho. Tô lendo aqui. Desgraça, vai pegar essa porra no Brasil, meu irmão. Discurso de ódio, notícias falsas, cometendo fraudes ou crimes por meio de algumas plataformas. Discurso idêntico, cara. O cenário do caos, com protestos generalizados no Nepal, é a pior crise em décadas no pobre país Himalaia. Do Himalaia. Pobre país do Himalaia. Situação situado entre a Índia e a China. É um país ali entre a Índia e a China. É porque o Nepal, ele pertence. Eu não posso falar uma burrice, né? Como sempre. Falar burrice, né? Normal. Mas eu acho que o Nepal pertencia à Índia, à China. Se emancipou. Entre a Índia e a China, que enfrenta instabilidade política e incerteza econômica desde protestos levaram à mobilização da monarquia. Abolição da monarquia. Aí. O que tá acontecendo lá no Nepal aí, ó. Chega uma hora, cara, que a população não aguenta mais, cara. Chega uma hora que a população, ela realmente não suporta mais. Só no Brasil que as pessoas, elas acham normal o que está acontecendo aqui. Liberdades de metade da população sendo tirada. Qualquer pessoa que fale qualquer besteira na internet agora está sendo punido como criminoso. Em contraste a isso, o verdadeiro crime está crescendo, os verdadeiros abusos dos criminosos está crescendo e nada está sendo feito. É foda, cara. A gente precisa refletir nisso porque é uma situação desse Nepal, é uma situação que choca à primeira vista, mas que muitas das vezes, se não for dessa forma, não muda, o país não muda. Você vê que esse julgamento que tá acontecendo agora, eu não queria nem entrar nesse assunto de julgamento, porque já tá chato, cara. Todo mundo já sabia o resultado e agora, porra, mas vamos colocar lá. O julgamento que tá tendo aí foi por um golpe que não existiu, um golpe no qual o presidente saiu no dia seguinte da posse do cara que venceu, já tava tudo lá, tudo organizado, os comandantes tudo nomeado, tudo bonitinho, as pessoas se revoltaram e foram fazer, colocaram o presidente na... Então, assim, é um negócio completamente tabajara, entendeu, meu irmão? Completamente tupiniquim, entendeu? Então, assim, chega uma hora, cara, que a população não aguenta mais e faz isso aí, ó. Talvez no Brasil chegue essa hora, talvez não. Talvez a gente viva com isso a vida inteira. Talvez o que os Estados Unidos estão tentando fazer no Brasil não dê certo, ou não tenha resultado, ou enfim, foda-se. Quem vai sofrer somos nós que estamos aqui, né?